Olá pessoal, eu sou o Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP, faço parte do grupo de professores que trabalha na disciplina Esporte na Graduação, da Teoria à Prática, e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre um tema um pouco mais amplo, que são as práticas corporais e seus múltiplos significados na sociedade. Você já deve ter percebido que desde criança você vem interagindo com um repertório cultural bem específico. É um repertório que é constituído pela motricidade sistematizada com característica lúdica. Isso parece meio complicado, mas na verdade pode ser resumido em 5 palavras bem simples que você conhece: brincadeiras, lutas, danças, esportes e ginásticas. O que é interessante é você perceber que todos os grupos culturais possuem esse patrimônio. Todos os grupos culturais disponibilizam esse patrimônio para suas crianças, para os seus jovens, para os seus adultos. Só que cada grupo cultural, cada contexto, cada época, cada lugar vai atribuir, as pessoas que lá estão vão atribuir significados distintos a essas brincadeiras, a essas danças, a essas lutas, a esses esportes e a essas ginásticas. Veja bem, por exemplo, o que te levou a brincar dentro de casa, quando você era criança, de certas coisas? O que levou teu amigo, tua amiga, pessoas que você veio a conhecer só agora na universidade, a brincar das mesmas coisas, ou a brincar das mesmas coisas com regras diferentes, ou a brincar de outras coisas? Ora, dependeu, sofreu influências dos significados que as pessoas daquele contexto disponibilizaram. Aquela brincadeira que às vezes era tida de forma positiva, de forma interessante, de forma até educativa num determinado grupo, tinha uma conotação um pouco diferente em outro grupo, tinha uma conotação um pouco diferente em outra família. Brincar, dançar, lutar, praticar esporte, praticar ginástica foi, portanto, um elemento que constituiu a sua identidade cultural. E chegou o momento de ir para a escola. E lá você se deparou com outras brincadeiras, fez novas amizades, conheceu outras práticas corporais, especificamente os esportes. Você já se perguntou por que a maioria das escolas insiste no ensino do voleibol, do handebol, do basquete e do futebol? Por que será que algumas escolas chegam até a promover competições envolvendo essas práticas corporais? Você já reparou que nessas competições, muitas vezes, alguns são privilegiados, alguns têm mais oportunidade e outros ficam de fora, não são escolhidos, não têm a menor chance de participar delas? O que será que levou o sistema educacional como um todo a selecionar essas práticas corporais e não outras? Você já reparou se há alguma coisa em comum nessas 4 modalidades que eu mencionei? Você já reparou por que será que, muito provavelmente na escola, você conheceu a amarelinha, você conheceu o pular corda, você brincou de vários tipos de pegador? Por que será que na escola te ensinaram algumas brincadeiras que não existiam do lado de fora e que funcionavam como atividades adaptadas? Eram semelhantes às modalidades esportivas, mas não chegavam a ser modalidades esportivas. Você já pensou nisso? Pois é, você não foi apresentado a essas brincadeiras, a algumas danças, a determinados movimentos ginásticos e principalmente aos esportes à toa. Esse capital cultural fez parte de um conjunto de conhecimentos que determinados grupos consideravam importantes para constituir o sujeito que ia ocupar um determinado lugar na sociedade. Então, brincar de certas brincadeiras, dançar certas danças, fazer certas ginásticas e principalmente, repetindo, principalmente, praticar certos esportes constituíram um cidadão específico. Um cidadão que a gente pode dizer, que está em diálogo com um determinado contexto social. Ensinar a competir e, mais que isso, ensinar a vencer, fez parte de um projeto de uma sociedade capitalista. Portanto, as crianças, os jovens que iam para a escola precisavam se apoderar dessa ideia, precisavam internalizar o conceito de que numa condição, entre aspas, igualitária, todos teriam as mesmas oportunidades, todos teriam a mesma chance de chegar lá, desde que se esforçassem, se dedicassem, treinassem bastante e competissem dentro das regras. Ora, a quem interessa esse projeto de sociedade? Quem será que foram seus maiores beneficiários?
Você já se deu conta de quem são os vencedores nos Jogos Olímpicos? Quais são as nações que se destacam? São justamente aquelas com maior poderio econômico. Então, esse formato, esse modelo, essa ideia de educação esportiva, ela sofreu uma enorme crítica no final do século XX. Desnecessário dizer que o desenho social agora é outro. Nós já defendemos que todas as pessoas tenham acesso às práticas corporais. Vemos nos parques, nas praças, nas ruas, nos condomínios, na universidade, idosos, mulheres, crianças, pessoas de vários grupos sociais, pessoas com várias orientações sexuais envolvidas e participando das brincadeiras, das lutas, dos esportes, das ginásticas. Nós deixamos de ser uma nação, né, que tolhia, que impedia a participação dessas pessoas para nos transformarmos numa sociedade em que todos estão incorporados. Um bom exemplo disso é a capoeira. A capoeira, por exemplo, ela já foi uma prática proibida. Os capoeiristas já foram perseguidos, já foram presos. O mesmo aconteceu com o samba. E hoje nós temos tanto a capoeira quanto o samba como patrimônios da nossa cultura, como símbolos da identidade nacional. Mas o que mudou? O que mudou foi o samba? O que mudou foi a capoeira? Não. Essas práticas corporais não se modificaram. A sua lógica interna ainda é a mesma. Ainda se joga capoeira como se jogava nos anos 30. Ainda se samba como se sambava nos anos 30. O que mudou foi a forma como vemos. O que mudou foi os significados que atribuímos. E é interessante perceber que os significados, eles não caem do céu. Os significados são produtos de lutas pela representação. As pessoas envolvidas com o samba, as pessoas envolvidas com a capoeira e os movimentos sociais como um todo empreenderam, neste começo de século, uma série de lutas por representação, por terem validado seus significados. Consequentemente, nós, que estivemos mais expostos à visão de mundo dos capoeiristas, à visão de mundo dos sambistas, passamos a vê-los de outra forma, passamos a ver as práticas corporais que eles realizam de outra maneira. Um processo semelhante aconteceu com o futebol. Você sabia que as mulheres eram proibidas de jogar até o final dos anos 70? Que no começo do século XX, apenas os representantes das elites participavam dos eventos esportivos dessa modalidade? Pois é, muitos jovens negros que se interessaram e que começaram a participar das equipes competitivas tiveram que entrar em campo maquiados, se fazendo passar por brancos. Como pode, né? Como nós estamos pensando tão diferente hoje? Veja só o caso da corrida de rua. A corrida de rua se dissemina nos anos 60 como forma de adquirir e manter a saúde. A corrida de rua se viu impregnada pelo discurso médico. Hoje, todos nós conhecemos pessoas que correm também por questões de saúde, mas também por estética, mas também para fazer parte de um grupo social, mas também como forma de lazer, de combater o estresse e tantos outros motivos. É o que nos leva a pensar que cada grupo social, a depender do discurso que envolve as práticas corporais que ele produz e reproduz, atribuirá determinados significados a elas. Tudo isso nos permite dizer que as práticas corporais não possuem uma essência. Elas não são essencialmente boas ou ruins, adequadas ou inadequadas, recomendáveis ou não recomendáveis. As práticas corporais dependem, consequentemente, dos significados que recebem. E isso é muito importante, porque numa sociedade multicultural e democrática nós precisamos criar espaço para todas elas. Ninguém pode ser discriminado porque não gosta, porque não se envolve, porque não pratica uma determinada atividade. Ninguém pode ser exaltado porque gosta, porque pratica, porque é representante de uma determinada atividade. Todos precisamos criar condições para que essas práticas corporais aconteçam e para que as pessoas tenham condições de fazer opção por elas. Um bom projeto de sociedade cria espaços para todas essas práticas corporais. Vamos ver, né? Há pessoas que gostam das modalidades radicais, há pessoas que gostam de certas danças, há pessoas, mesmo adultos, que brincam, que jogam videogame, há pessoas que praticam esportes competitivos por questões de saúde, por questões de estética, por questões laborais e até por lazer. Ninguém precisa ficar de fora. As práticas corporais precisam agregar todas as pessoas. Peço agora licença para relacionar tudo o que a gente disse com a ideia de universidade. Você já chega aqui
com um amplo repertório cultural corporal. Você conhece brincadeiras, você conhece danças, você conhece lutas, esportes e ginásticas. Claro, não estou pensando que você é um exímio praticante. Estou pensando que você tem muito o que dizer, muito o que partilhar, muito o que demonstrar, muito o que trocar. Procure o grupo na sua unidade, procure o grupo nos centros de práticas esportivas, procure um coletivo em que esse seu conhecimento seja apropriado e que você possa estabelecer uma relação de trocas. A universidade precisa ser o lugar para todas as práticas corporais. A universidade precisa ser o lugar para todas as gestualidades possíveis. Seja bem-vindo e coloque em ação tudo o que você traz.